Agora que tá fechada a janela, eu consigo ver a câmera pelo espelhinho. Estamos aqui novamente, ainda resolvendo problemas técnicos. Por exemplo, a luz não está maravilhosa, está fazendo um pouco de sombra nos meus olhos. Mas estamos aqui, vou fechar a porta. Hoje eu e Tatiana, que cá está, com uma cara bastante mal-humorada, cansada, ela, coitada, professor, sofre nessa vida, né? Muito. Estamos aqui para abordar um assunto bastante pepinoso, não é mesmo? Muito que causou pepinoso. muitas horas de conversa entre a gente. Muitas horas de conversa, semanas inclusive, e debates acalorados no grupo de apoiadores também, pra gente tentar entender e discutir esse assunto, que é a existência de empregada doméstica. A gente resolveu começar para conseguir localizar e organizar um pouco a pauta, uma coisa que é muito difícil não citar, porque é um filme brasileiro bem importante, que é O Que Horas Ela Volta. Então, um pequeno resumo: Que Horas Ela Volta trata da Val, né? O nome da personagem que a Regina Casé faz. A Val, que é uma empregada doméstica dessa que dorme na casa da patroa, e a filha dela mora no Nordeste, não lembro agora que estado exatamente que é, e ela vem para São Paulo para prestar vestibular. Quando ela vem para São Paulo, a Val pede permissão para a patroa, que eu não lembro o nome, também não interessa, quero que a patroa se foda. Ela pede para a patroa se a Jéssica pode ficar lá, e a patroa, muito gentilmente, como uma pessoa benevolente, compra um colchãozinho para que a Jéssica durma no quarto de empregada. E a Jéssica fala: eu não tô aqui de hóspede, não tenho quarto de hóspede, eu não posso dormir aqui no quarto de hóspede. E aí começa todo esse atrito de um conflito de uma empregada, que é a Val, que sabe o seu lugar, com a Jéssica, com a filha saindo desse lugar. Que está saindo desse lugar. Aí todas as questões que giram em torno disso. Tem uma relação muito interessante também da Val com o filho da patroa, que ela cuidou desde criança, que é o Fabinho. Aí tem a questão do sorvete do Fabinho, que a Jéssica come. E o Fabinho tem a mesma idade que a Jéssica, e tem uma relação muito materna com a Val também, né? Tem uma cena que ele vai dormir na cama da Val com ela, assim. E a questão é que Jéssica passa no vestibular e Fabinho não. Onde tem um meme que diz que todo o problema do Brasil começou quando a Jéssica passou na faculdade e o Fabinho não. Acrescentando a isso, eu comecei a pensar, o que me alertou, fiquei muito obcecada por esse tema da empregada doméstica, é que eu acompanho um podcast, que você acompanha também, né? Acompanho. O Guilhotina, que é o podcast do Le Monde Diplomatique, que é excelente, se você não acompanha, acompanhe, é um programa de entrevistas. E eles entrevistam uma pesquisadora que chama Bianca Santana, que está lançou, né, porque já tem um tempo, um livro que chama Vozes Insurgentes das Mulheres Negras. E aí tem várias vozes insurgentes das mulheres negras, e aí ela discute ali a questão por que vozes, porque também não é só texto e tal, né. E ela fala uma coisa sobre empregada doméstica, e ela fala uma coisa assim que pra mim é aqueles tapa na cara, né, e chave, assim. O quanto a questão da empregada doméstica é um tabu e ainda é invisibilizado, e ainda não é discutido nem entendido, inclusive nos campos progressistas. E aí ela fala lá muito delicadamente, ela fala: olha, não é uma pesquisa científica que eu tenho, mas a impressão que eu tenho é que a gota d'água para acontecer tudo isso que aconteceu foi quando as empregadas começaram a ter direitos. E aí ela explicita lá as questões de quando ela está conversando com amigos de esquerda dela, classe média, como eles falam da empregada, como eles se referem à empregada, o tanto de incômodo que ela tem. E a partir disso eu comecei a pensar que realmente a questão da empregada doméstica é um pepino e é um sintoma brasileiro, principalmente, porque é uma questão muito diferente se a gente vai para a Europa, bastante diferente, porque a gente tem uma herança escravagista, e porque a empregada doméstica acaba no fim sendo sintoma e sendo um exemplo. Acho que não exemplo. De um recorte. Acho que sendo o local de convergência de três das três opressões estruturais que a gente tem,
que é o título do livro da Angela Davis, Mulheres, Raça e Classe. Porque a gente tem que levar em conta que são mulheres, em geral, que estão no trabalho doméstico, no emprego, né, de empregada doméstica. E aí a gente está falando da empregada doméstica, situando principalmente esse trabalho que é dentro da casa das pessoas. A gente não está falando de faxineiro de firma, que as relações são um pouco diferentes, né? Precárias também. Precárias também e tal, mas é diferente você ter uma pessoa que convive na sua intimidade de casa, porque isso tem um traço escravocrata absurdo, né? E que, em geral, são mulheres negras. Que a classe entra aí, obviamente, porque é um trabalho precarizado, ganham muito pouco e cada vez tendem a ganhar menos, porque temos aí uma crise econômica se avizinha. Não, e essa conjuntura histórica, né, de que... acho que a Bianca Santana que fala isso. Quando tem CLT para as empregadas, aí pronto, aí acaba a CLT para todo mundo, né? É uma gota d'água, é um turning point mesmo, assim, do pensamento, com todas essas questões de mas o que mais elas querem agora? Tô falando muito hoje, né, Tati? Não, mas é porque eu tô não, é porque muito você obcecada. tá mais... A gente tem que localizar um lugar de fala aí, porque tanto eu quanto Tati, vocês estão vendo claramente, Tati, eu estou contando para vocês, somos brancas, classe média. Tem uma pessoa que trabalha na minha casa. Na sua casa, eventualmente, tem uma pessoa também. Eventualmente, Na minha casa tem uma pessoa que trabalha semanalmente, 3 horas, é impressionante quando ela dá conta da minha casa em 3 horas. Né? Isso foi uma questão que circulou nos debates também. Eu tenho que ter culpa por ter empregada doméstica? Não é uma questão de culpa ou não, né? É uma questão da consciência do que isso significa e de como a gente lida com isso. Então, não entendam esse vídeo como tô enfiando o dedo na cara de você que tem empregada explora uma mulher. Porque a gente não acha, e eu também não acho que as soluções são individuais. Eu acho esse um tema difícil de analisar, demora para analisar. Primeiro porque, evidentemente, isso apareceu no debate no grupo do WhatsApp. Tá bom, mas tem pessoas que podem preferir esse trabalho a apanhar café, cortar cana, trabalho mais suave, o trabalho doméstico, do que um trabalho na agricultura, por exemplo, né, em determinadas cidades, em determinadas regiões. 2, será que se a gente se recusar, por isso que as soluções não são individuais, quer dizer, qual é a fonte de renda da moça que ajuda a limpar a sua casa? Leila. Né? Leila, isso. Qual a fonte de renda da Leila? Esse é o trabalho dela, Sim. Isso dá o sustento para ela. Se de repente a gente falar, vamos abolir o trabalho doméstico, quantas pessoas não vão... Você entendeu? Mas é entender que esse discurso não é equivalente ao discurso do empresários são bons porque eles dão emprego. Não é isso. Não é isso que estamos falando. Não, né? mas assim, porque eu acho que a questão passa por um outro lugar, que seria assim, suponha que em vez de X reais por dia, você possa e você queira pagar 5x reais por dia. Ainda assim, esse trabalho continua sendo um cruzamento complexo de opressões. Sim. Que daí vão ter a ver com o espaço que a casa ocupa e os serviços da casa, do cuidado com a casa, ocupa no imaginário social. Uma questão, não só no imaginário, na estrutura social. Não é só o salário, porque você pode pagar que seja R$1.000 o dia da faxineira, que seja, que ainda assim as convergências da opressão continuarão existindo. A questão de fundo que tem aí, que perpassa a questão de gênero e vai resvalando para as outras questões, é que na divisão sexual do trabalho, o problema não é ter uma divisão sexual do trabalho. O problema é que a parte que cabe à mulher nessa divisão é a parte da manutenção da vida, de fato. Então, da manutenção no sentido das questões reprodutivas, né, da reprodução da vida, de fato. Então, todo cuidado com os filhos recai sobre as mulheres. E todo cuidado com a casa, que é o que, né, seu ovo frito, o que você come, a sua roupa lavada, a sua casa limpa, o seu lençol trocadinho, é a mulher que faz. E esse trabalho é não só invisibilizado, como é não remunerado na maioria das vezes. Porque essas mulheres que trabalham de empregadas domésticas, elas têm uma dupla jornada de limpeza doméstica. Porque não raro a Leila fala pra mim, tchau que agora eu tenho que limpar a minha casa. E aí quando você coloca isso a desvalorização da manutenção da vida,
ela recai muito sobre o gênero, mas ela recai sobre a classe também na desvalorização de qualquer trabalho que seja manual. E aí isso remonta lá dos gregos, né? Os gregos acreditavam que todo esse trabalho de manutenção da vida era um trabalho menor que aprisionava o homem. Ele é livre a partir do momento que ele... E o homem é o homem mesmo, tá? Não estou falando do ser humano. Estamos falando de Grécia. É o homem mesmo, né? Ele aprisiona o homem, então todo esse trabalho é deixado para as mulheres e para os escravos. Lembrando que a democracia grega era de 10%, quando muito, da população, né? O auge, inclusive, da democracia grega coincide com o auge do escravismo. Ali na Sim, porque aqueles homens estavam lá em estado de ócio. Sim, que era o... então. Né? Já estava com os ovos fritos. Agora eu fiquei pensando se tinha ovo frito na Grécia. Mas estavam lá com os ovos fritos pronto. Não precisava fazer isso porque mulheres e escravos já fariam. A gente se refere à Grécia porque é o chamado berço da civilização europeia colonialista. Da onde vem essas questões? A escravidão no Brasil ligada à raça, porque enquanto os escravos gregos não tinham uma questão racial tão diferente, às vezes eram estrangeiros, às vezes eram escravos de guerra, não sei o quê, mas era todo mundo grego. Mas aqui no Brasil e na América Latina inteira foi a população negra escravizada. E aí isso se cola diretamente à construção do imaginário do povo negro aqui no Brasil, que foi arrancado da sua terra, barbarizado, escravizado. E nunca de fato houve uma reparação. Inclusive tem uma discussão abolicionista lá que a reparação era para os proprietários de escravo, que iam, agora não tinha. Perdi minha propriedade. Né? Mas tem uma coisa interessante nisso que vai justificar posteriormente a existência de um feminismo negro com demandas específicas, que é aquilo que a Mariana Assis falou pra gente, que é: as mulheres negras nunca tiveram a demanda de trabalhar fora. Nunca tiveram essa pauta, né? Queremos trabalhar fora. Sempre trabalharam fora. Não, ela já trabalhava. Toda a questão que a Angela Davis vai colocar no Mulheres, Raça e Classe são essas diferenças, do tipo, enquanto esse feminismo branco está falando, nós mulheres queremos trabalhar, isso nunca foi uma questão para as negras, elas sempre trabalharam. Sim. Sempre, inclusive trabalharam, ela coloca lá, trabalharam em lavoura de algodão, tanto quanto os homens, e recebiam punições tão severas quanto os homens, com o plus dos estupros. E eu acho que toda essa herança escravagista da gente continua reproduzindo isso. Uma mulher negra de classe baixa, a questão dela não é eu gostaria de trabalhar, ela já trabalha, a questão dela é como que ela diminui o trabalho dela. Ela trabalha dupla, tripla jornada muitas vezes, né? A gente tem que prestar atenção que muitas vezes quando a gente se empodera e vai trabalhar fora as mulheres, quem cuida dos nossos filhos são mulheres que estão deixando os filhos delas com quem para cuidar. Que é uma das questões que traz ali no Que Horas Ela Volta, da relação da Val com o Fabinho e da relação da Val com a Jéssica, né? A Val deixou a Jéssica lá, só mandando dinheiro, sendo cuidada por alguém, para cuidar do Fabinho. Uma questão muito pepinosa, assim, mas eu acho que o que mais me espanta nisso é que ela é invisibilizada, inclusive na esquerda. Eu vejo gente muito progressista falando ainda a frase do tipo, nossa, mas não sei quem é quase da família. Ou não conseguindo perceber, e isso é uma coisa que um coletivo, o 3 de fevereiro, traz, que é aquela fala deles, de que, gente, o que significa dentro da arquitetura brasileira existir um quarto de empregada? É uma mini senzala, é uma herança da senzala, porque é um quarto que às vezes não tem janela, é um armário, e significa que você vai ter uma pessoa que mora na sua casa para te servir? What the fuck? O elevador de serviço, não, realmente, acho que essa construção de existir a possibilidade de que é um ser humano de segunda classe, entendeu? Porque o elevador de serviço, eu consigo entender se é para levar o lixo, se é para levar material de construção, se é para fazer a mudança. Agora, um elevador de serviço que é para segregar pessoas, um apartamento que tem entrada de serviço, casa que tem entrada de serviço, que a empregada não entra pela porta da frente. O que significa isso? Que tipo de lógica você tem de uma empregada doméstica que está chegando
de casa para o trabalho, então teoricamente ela está limpa, ela vai ter que entrar para um elevador de serviço. Mas mesmo que não estivesse, saca? Porque, por exemplo, o cara que sai do prédio... Pra ir correr, volta fedido, pingando suor, cheirando meia suja, não vai pelo elevador de serviço? Não, vai pelo social, quer dizer... Não, é uma escrotice, assim, que realmente, pelo amor de Deus. E eu vejo as pessoas ou não pensando nisso, ou não discutindo a sério isso, sabe? Ou, mais ainda, depois dessa história aí dos direitos das empregadas domésticas, eu vi muita gente de esquerda falando, então agora você vem só 2 vezes por semana pra eu não ter que assinar a carteira. Eu não vou ter como pagar o INSS e o FGTS. Amigo. Sendo que é uma ninharia, né? É uma ninharia, no fim das contas. Eu vi isso de gente que, assim... Que faz peça de esquerda, né? E a pessoa já estava trabalhando há 15 anos na casa. E aí, na hora de que, bom, agora eu sou obrigada... Já devia ter registrado antes, para começar. Agora eu vou ser obrigada a registrar, então eu vou diminuir. Talvez a esquerda não olhe para isso com a seriedade que deveria olhar, talvez, uma boa parte dos militantes da esquerda, e eu vou retomar isso, que a noção de trabalho que vem aí no discurso da esquerda não é o trabalho doméstico, não é o cuidado da casa, não é, e ainda que, como você já disse em outros vídeos, e é uma frase que se repete bastante, não existiria o capitalismo sem o trabalho não remunerado dos negros escravizados e das mulheres. Se você fosse pagar para o cara ter tempo de ir lá fazer o seu dinheiro, né? Se fosse pagar para quem cuidasse das roupas, para quem cuida da casa, para quem cuida dos filhos, se isso fosse remunerado, não haveria o acúmulo de capital. É também a mulher que garante que o homem possa fazer aquela jornada imensa de trabalho, porque ela vai fazer toda a manutenção da casa, da vida e assegurar as novas gerações de proletários. É muito louco isso. E a gente está caminhando para um lugar... Em que, na verdade, a gente já está num lugar em que não é mais suficiente esse homem ir para as jornadas exaustivas de trabalho, porque a mulher também precisa ir. Sim, porque se a gente tem ali o contexto dos anos 50 e 70, por mais que isso seja ligeiramente machista, mas a gente ainda tinha um homem colocado como provedor do lar e, portanto, ele tinha que ganhar o suficiente para sustentar uma família. Agora não, agora muitas vezes trabalha o homem, trabalha a mulher e deixa conta para o próximo mês ainda, entendeu? Sendo que recai sobre as mulheres a responsabilidade sobre a casa, ainda por cima, sobre os filhos e todas essas questões da carga mental, não sei o que. É um pepino brabo, assim. Que eu acho que tem que começar pela construção lenta, gradual, ou rápida, não sei, de uma ressignificação do trabalho doméstico. Do gerenciamento da vida, mas porque aí se esbarra em outros vídeos que a gente fez, porque a vida é mais sobre a vida mesmo. Então eu acho muito impressionante o quanto não se percebe que gritar palavras no pregão da bolsa, escrever várias laudas de qualquer coisa, é legal, mas a vida não é sobre isso só. Sobre o pregão da bolsa, a vida não é nem pouco sobre isso, entendeu? Escrever várias laudas, acho que até vou defender minha praia, assim, até vale, entendeu? Mas tudo que precisa acontecer ao seu redor para que você tenha o tempo de fazer isso. E isso aí tem a ver com todas as questões subalternas, né? Porque são desvalorizadas todas as coisas que são manutenção da vida. Lixeiros, pedreiros, empregadas domésticas, o trabalho doméstico. E a vida é sobre isso. A vida é sobre como a gente vive bem. Como que a gente vive bem coletivamente sem explorar ninguém. Então, vamos ali tomar os meios de produção? Enquanto você toma os meios de produção, eu instalo a guilhotina na praça. Ah, pode ser. Combinado. Vamos? Eu tô falando de tomar os meios de produção porque é isso. Porque a gente também tá num trabalho onde o trabalho... Ele não é o trabalho pela manutenção da vida, ele é pela manutenção do lucro e do consumismo. E, enfim, a gente tá... Guilhotina mesmo. Guilhotina mesmo, né? Então, se você quiser apoiar o nosso canal sobre a manutenção da nossa vida,
E se você quiser participar dessas discussões todas pipinosas, intensas, divertidas também, que nos movimentam, nos deslocam de muitos lugares, você pode nos apoiar neste link que aparece aqui. Muito obrigada, desculpa, falei muito hoje. Não tem problema. Você falou coisa sábia.